Aonde você estaria se você se pusesse além dos seus medos? Essa reflexão eu fiz depois de escutar uma música do Marcos Almeida, que chama-se Começos. Na verdade, essa música eu já tinha escutado ela assim que lançou, se eu não me engano, mas escutei ela recentemente e ela mexeu de uma forma diferente comigo. Na música ele fala assim: a nossa vida, amor, seria outra se a gente se pusesse além dos medos. A nossa vida, amor, seria outra se fosse assim do fim até o começo. E escutando essa música, ela falou diferente comigo, justamente por estar vivendo essa fase agora da crise dos 30, em que surgem inúmeros questionamentos sobre: será que os caminhos que eu tomei foram os melhores? E se eu tivesse pegado aquela rota e não essa? Se eu tivesse ido por aquele caminho e não por esse? Então, por estar vivendo essa fase de muitos questionamentos, quando eu escutei essa música esses dias, eu fiquei muito pensativa e fiquei pensando mesmo como teria sido minha vida se eu tivesse me colocado além dos meus medos, desde sempre. Sabe aquela sensação que você sente que poderia estar em um outro nível, que era para você estar em um outro nível, mas entre o lugar que eu estou hoje e aonde eu gostaria de ter chegado, aonde eu sinto que era para eu ter chegado, tem uma barreira que chama-se medo. E parece que por mais que você faça de tudo para poder subir, para poder crescer, você sempre acaba parando e batendo nessa barreira do medo. Pois é assim que eu me sinto. E não é louco como a maioria dos nossos medos, eles nem fazem tanto sentido assim, porque o medo é um mecanismo de proteção que o nosso cérebro cria para que a gente sobreviva. Só que boa parte dos nossos medos, eles não colocam a nossa vida de fato em risco. E isso que é muito bizarro. E por mais que a gente tente racionalizar em cima daquele medo, pensando, ok, esse medo não faz sentido, não tem por que eu me preocupar com isso, porque isso não coloca minha vida em risco, não faz o menor sentido, o medo não vai embora. O problema não é a gente sentir medo, mas o problema é quando nós nos deixamos paralisar por conta dos nossos medos. E é essa a minha questão, sabe? Eu sinto que eu me deixei paralisar por conta de vários medos. Eu tenho medo de tanta coisa, gente, que assim, nossa, eu poderia assim ficar horas aqui listando. Medo de perder quem eu amo, medo de dirigir, medo de ser vista tentando e errando, medo do que as pessoas vão pensar, medo de sofrer hate aqui na internet, medo de altura. Enfim, são vários medos, alguns fazem sentido, outros nem tanto. E ainda assim, vários desses medos me paralisam. E o mais louco ainda é que eu acho que o maior dos medos que eu sinto hoje é justamente o medo de não viver tudo aquilo que eu poderia viver por conta dos meus medos. E é um grande dilema, porque eu sei que só ficar racionalizando em cima desse medo não vai fazer esse medo ir embora. Eu sei que o que eu preciso fazer é me expor a esse medo. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de altura, mas eu sonho em voar de parapente. Assim, desde criança eu sempre quis voar de parapente. Era uma coisa que eu falava e minha mãe falava assim: de jeito nenhum que você vai fazer isso. Que assim, se eu fizesse algum dia que não era pra falar com ela, que era pra falar só depois que eu já tivesse voado, que é pra ela poder ficar tranquila. Porque se eu avisasse ela antes que eu ia voar, ela ia ficar morrendo de medo de acontecer alguma coisa, ia ter uma crise de ansiedade, enfim. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, assim, desde criança eu pensava assim: ai, se eu tivesse um superpoder, eu queria poder voar. E eu sonho com isso. Eu não sei se sou só eu que tenho esses sonhos bizarros de que tá voando, mas eu frequentemente sonho que eu estou voando, mas não tô voando tipo de parapente, de asa, não, estou voando meu corpo voa. É muito estranho, eu não sei se só eu que tenho esse tipo de sonho. Se você tem esse sonho também e sabe o significado, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho curiosidade pra saber. Mas eu sempre tive muita vontade de voar. Mas eu morro de medo de altura, mas assim, é medo mesmo, eu tenho medo de alturas menores do que o de um voo de parapente, sabe? Uma escada muito alta me dá medo já. Então eu nunca tive coragem de fazer esse tipo de voo, mesmo tendo uma cidade aqui do lado de onde eu moro, onde é muito comum fazer esse tipo de voo. Eu nunca tive coragem. Qual que é o meu medo? Meu medo é cair lá de cima e morrer? É o meu medo. Faz sentido esse medo? Faz, porque tem essa chance, né? Inclusive, tem até um seguro de vida quando você vai fazer o voo de parapente, tem um negócio lá de um seguro de vida, ou seja, existe o perigo. É comum? Não, não é tão comum assim. Pelo menos eu acho que não é comum. Eu não escuto muitos casos de pessoas que caíram de lá, morreram, enfim. É um medo que faz sentido, mas é um medo que está paralisando um sonho meu. É um medo que impede de que eu viva um sonho meu. E eu sei que eu só ficar racionalizando em cima desse medo não vai adiantar muita coisa. Eu sei que o que eu tenho que fazer é simplesmente ir lá, fazer a inscrição, pagar o negócio e chegar sem pensar muito.
sem pensar demais e falar assim: "Ah, hoje que é o dia que eu vou voar e pronto, acabou", e não ficar pensando em todas as possibilidades, tudo que pode acontecer, porque eu sei que eu só vou superar esse medo quando eu me expor a ele. E talvez, depois que eu me expor a esse medo, talvez eu não perca ele, porque eu acredito que o dia que eu voar de parapente, eu não vou perder o medo de altura. Mas eu vou ter enfrentado esse medo, eu vou ter falado para o meu cérebro que tudo bem ele sentir medo, porque eu não vou me deixar paralisar por conta dele. Eu acho que o medo não vai embora quando a gente enfrenta ele uma única vez, mas a gente tem que ir se expondo a ele frequentemente até o nosso cérebro entender que aquilo é ok, que aquilo é normal, que aquilo não te coloca em risco, que não precisa se preocupar, que não, você não corre risco de vida se expondo àquilo. E é claro que eu não vou virar uma pessoa adepta dos esportes radicais pra ficar me expondo a isso todo final de semana, né, ficar voando de parapente todo final de semana. É uma coisa que eu quero fazer uma vez ou outra, mas isso eu sei que eu posso aplicar em outras coisas também, por exemplo, a questão do medo de dirigir. Eu sei que eu só vou vencer esse medo quando eu me expor mesmo com medo, à direção. Não adianta eu ficar racionalizando sobre todas as coisas que podem dar errado. Eu sei que esse medo só vai embora a partir do momento que isso se tornar uma coisa comum. Então eu sei que eu preciso me expor e me expor de novo, mesmo com medo, pra que o medo vá embora. E ainda nessa vibe reflexiva que eu fiquei nos últimos dias, eu estava lendo um livro e eu vi uma frase que me fez ficar ainda mais reflexiva sobre esse assunto. É esse livro aqui, que eu não vou saber falar o nome, mas é o quarto livro da série da Anne de Green Gables. Pra quem não sabe, eu sou uma grande fã da Anne de Green Gables. Eu fiquei fã da Anne por conta da série da Netflix. Eu já assisti essa série 3 vezes. E sempre que eu tô assim, na bad, precisando de um abraço quentinho, eu assisto essa série, porque ela é a minha série conforto. E eu não enjoo. E lendo esse livro, eu me deparei com uma frase que me chamou a atenção e eu quero ler aqui pra vocês também. Essa frase, ela é um trecho de uma carta que a Anne escreve para o Gilbert. Para quem não conhece a série e não conhece os personagens, o Gilbert é o par romântico da Anne. Nessa fase aqui do livro, ele é o noivo dela. E ela escreve uma carta para ele. E ela fala assim: Gilbert querido, que nós nunca tenhamos medo das coisas. É uma terrível escravidão. Que sejamos ousados, aventureiros e esperançosos. Vamos dançar ao encontro da vida e de tudo que ela pode nos trazer. E ela fala isso com ele porque ela conhece uma pessoa que tem medo de tudo, que tem medo de absolutamente tudo. Essa personagem, ela pensa em todos os cenários ruins possíveis e é uma grande medrosa. E por ver essa personagem, ela fica reflexiva sobre isso e ela fala com ele que o medo é uma grande escravidão, porque ele faz com que a gente fique paralisado, aprisionado e cativo no lugar que a gente está e deixe de viver coisas incríveis por conta desse medo. E mais do que roubar os nossos sonhos, o sonho de voar, dirigir, falar em público, ter um canal no YouTube, criar conteúdo, mais do que roubar os nossos sonhos, o medo, ele nos rouba a vida. E aí que dói. É você sentir que você tá perdendo a vida, que você tá deixando de viver por conta do medo. E aí sempre surge aquele questionamento, né? E se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse tentado? E hoje, com os meus quase 30 anos, que já estão aí batendo a porta, eu percebo que os meus maiores arrependimentos são sobre as coisas que eu não fiz do que sobre as coisas que eu fiz. Eu tenho muito mais arrependimento sobre decisões que eu não tomei, sobre coisas que eu não fiz, que eu deixei de fazer, do que sobre coisas que eu fiz. E mesmo sabendo que os nossos maiores arrependimentos são sobre as coisas que a gente não fez, ainda assim a gente deixa de fazer um tanto de coisa, deixa de viver um tanto de coisa por conta do medo. Eu falei no meu primeiro vídeo aqui no canal que eu criei esse canal aqui justamente por conta da crise dos 30 que eu estou vivendo, porque sempre foi um sonho meu, sempre foi uma vontade minha, mas eu nunca tive coragem, eu sempre ficava com medo das pessoas que eu conheço descobrirem esse canal e, enfim, zoarem com a minha cara, falarem de mim pelas costas, falarem coisas que vão me magoar, com medo também das pessoas que eu não conheço me ofenderem, deixarem comentários ruins, negativos, enfim, vários medos que me fizeram postergar esse sonho por tantos anos, por tanto tempo. E hoje, agora que eu tenho um canal, eu me pergunto frequentemente aonde eu estaria se eu tivesse simplesmente feito, ainda que com medo. Aonde eu estaria se eu tivesse ultrapassado essa barreira do medo? Porque sem brincadeira, a gente tem pelo menos uns, sei lá, uns 10, 12, 13 anos que eu tenho vontade de ter um canal no YouTube.
E aí eu me pergunto, e se eu estivesse já criando conteúdo há 13 anos? Como eu estaria? Aonde eu estaria? Talvez teria dado certo e eu estaria vivendo totalmente disso hoje? Talvez. Ou talvez também não ia dar em nada. Mas assim, nunca saberei. Eu acho que o mínimo que teria acontecido, se eu tivesse criado um canal no YouTube lá atrás, o mínimo que teria acontecido hoje é eu ter desenvolvido uma habilidade maior de conversar com a câmera, de gravar, igual eu estou gravando hoje. Eu tenho dificuldade. Eu imagino que se eu estivesse já fazendo isso há uns 10, 13 anos, eu estaria bem melhor. Então, eu acho que, assim, o menor fruto que eu teria colhido é ter desenvolvido essa habilidade, é ter ficado mais natural em frente à câmera. Enfim, os haters, os comentários negativos de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, poderiam ter acontecido, provavelmente teriam acontecido. Mas, olha que engraçado, desde que eu criei esse canal, hoje é dia 10 de novembro, eu tenho 32 inscritos e eu estou recebendo tanto comentário legal de vocês que, assim, eu penso: "Por que que eu não fiz isso antes?". Sério, por que que eu não fiz isso antes? São 32 pessoas que se inscreveram aqui no meu canal, pessoas que eu não conheço, porque eu não divulguei esse canal pra absolutamente ninguém, ninguém sabe. Talvez os vizinhos escutem. Talvez os vizinhos escutem eu gravando vídeo, mas eu não falei pra ninguém sobre esse canal aqui no YouTube. Então, muito provavelmente, essas 32 pessoas que se inscreveram e você que tá me assistindo não me conhece pessoalmente e eu não conheço você. Então, são 32 pessoas que chegaram aqui, gostaram de mim, gostaram do que eu tava falando e resolveram se inscrever. Isso é muito legal porque eu não tenho 32 amigos. Inclusive, meu último vídeo aqui no canal foi sobre amizade. E se você não assistiu, vai lá assistir pra gente poder ficar mais próxima, pra gente ficar mais best, pode ser? Então, assim, eu nunca tive 32 amigos na minha vida. Pra mim, é muita gente. Inclusive, eu tô aqui imaginando, eu estou no meu quarto. 32 pessoas nesse quarto. Assim, seria meio bizarro, assim. Eu acho que nem cabe 32 pessoas aqui. Talvez caiba, mas ficaria bem apertado. Enfim, mas tem sido uma troca tão legal que eu, inclusive, estou querendo me dedicar mais nisso aqui. Porque eu comecei a pensar, e se eu me dedicar assim, de verdade? Porque eu tenho soltado vídeo assim bem de vez em quando. E se eu colocasse uma meta assim de vídeos e cumprisse? E me dedicasse de verdade? Aonde eu vou estar daqui a um ano, dois, daqui a 5 anos? Eu não sei, cara. Eu não tenho como saber. É isso que é o louco da vida, né? A gente não tem como saber. Talvez eu vou estar com os mesmos 32 inscritos? Talvez. Eu acredito que não, acredito que vai crescer. Mas o tempo vai passar de todo jeito. Então, assim, 5 anos vão chegar, se Deus permitir, comigo criando conteúdo aqui pro canal ou não. Comigo dando a cara a tapa, correndo atrás daquilo que eu sempre sonhei ou não. Então, por que não passar esse tempo tentando? Para quando chegar lá na frente, eu não olhar e falar assim: e se? E se eu tivesse levado meu canal mais a sério? E se eu tivesse sido frequente na minha produção de conteúdo? E se eu tivesse mudado de emprego? E se eu tivesse tentado uma oportunidade nova, uma carreira diferente? E se eu tivesse enfrentado aquele medo? Não tenho como saber todas essas coisas. Seria muito bom se tivesse como a gente saber, porque eu acho que às vezes tudo que a gente quer é uma garantia de que vai dar certo para poder fazer. Se eu soubesse que o meu canal no YouTube daria certo, eu já teria criado ele há muito tempo. Porque mesmo que viesse julgamentos, críticas, haters, comentários negativos, nada disso ia me abalar porque eu já sabia que ia dar certo. Então, todas as coisas negativas não seriam um problema. Seria muito bom se a gente tivesse essa garantia, mas infelizmente a gente não tem. O que eu tenho hoje é a certeza de que um dia eu vou ter que lidar com as consequências das minhas escolhas, assim como hoje eu tenho que lidar com as consequências das escolhas que eu fiz no passado. Eu sei que no futuro eu vou precisar lidar com as consequências do que eu estou fazendo hoje. Então é aquilo, eu quero me arrepender das coisas que eu não fiz novamente. Eu quero chegar lá na frente pensando, e se? Eu não quero e eu espero que você também não. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo, abrir um pouquinho aqui o meu coração, dividir um pouquinho os meus medos com você. E eu queria que você também dividisse os seus medos aí comigo. Então, deixa um comentário o que que você achou do vídeo, ou compartilha também algum medo, alguma insegurança que você também tem, ou como você conseguiu enfrentar um medo que você tinha. Isso é muito legal, muito bacana esse espaço que a gente tem aqui para poder compartilhar, trocar ideia. E eu sinto aqui no YouTube como um lugar muito seguro. E é engraçado que, por mais que eu não conheça as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu me sinto segura e à vontade para poder abrir esses assuntos aqui, compartilhar com vocês um pouco dos meus medos. E eu acho que eu não teria
a mesma liberdade, por exemplo, no meu Instagram, onde tem um tanto de gente que eu conheço, um tanto de gente que me conhece, eu acho que eu não me sentiria tão à vontade para poder compartilhar, abrir e me expor, e eu acho que isso faz bem. Então, aproveite que provavelmente eu não conheço você e você não me conhece, e deixe seu comentário aqui embaixo pra gente poder conversar, pode ser? E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, que eu estou com a minha meta rumo aos 50 inscritos. Vou colocar 50 inscritos porque a gente tem que ir aos poucos, né, gente? Então, eu tô com 32, vamos colocar aí rumo aos 50 até o final do ano, pode ser? Eu acho que a gente consegue. Então, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!